Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre as figuras de linguagem, que é uma das matérias que cai no Enem no conteúdo de língua portuguesa. Nós temos nas figuras de linguagem as figuras de pensamento, as figuras de palavra ou semântica, as figuras de construção ou sintaxe e as figuras de som. As figuras de pensamento são aquelas que estão associadas ao campo das ideias. Elas possuem uma relação simbólica entre as palavras e expressões de um texto e, como todas as figuras de linguagem, elas têm o papel de realçar, de dar expressividade, de produzir um efeito ora enfático, ora expressivo, ora direto, ora indireto nas expressões. Então, as primeiras que nós vamos começar são as figuras de pensamento. A primeira delas é a antítese, que caminha lado a lado com o paradoxo. A antítese consiste na aproximação de palavras que expressam ideias opostas. É a noção de contraste, dormir e acordar, céu e inferno, Deus e diabo, vida e morte. É muito importante não confundir a antítese com o paradoxo, porque a antítese é a oposição de palavras e o paradoxo é a oposição de ideias. Então, a antítese diz respeito a referenciais diferentes. Então, exemplo, eu corro enquanto o mundo para. Eu corro e o mundo para. Correr e parar são ideias opostas, palavras opostas. Porém, quem está correndo sou eu, o referencial sou eu. E quem está parando é o mundo, o referencial já é outro. Outro exemplo, não haveria luz se não fosse a escuridão. Luz e escuridão, palavras opostas. Outra figura de pensamento é o paradoxo, que consiste na fusão de conceitos opostos num mesmo enunciado. Assim como a antítese, o paradoxo é esse contraste, só que é o contraste de ideias. E no caso do paradoxo, o referencial é o mesmo. Então, exemplo, fulana parece que dorme acordada. Não é possível dormir e estar acordado ao mesmo tempo. Porém, o referencial aí é só o mesmo. É o fato de referir a sonolência da mulher, né? Fulana parece que dorme acordada. A sonolência da pessoa. Outro exemplo, se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Prender e soltar são ideias opostas, mas o referencial aí é único. Nessa frase, se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar, a ideia, o referencial único que está presente é a questão da liberdade no relacionamento. Outra figura de pensamento que temos é a personificação ou prosopopeia, que consiste em atribuir sentimentos, características, ações de seres animados, de seres humanos, a seres inanimados ou a objetos. É como se fosse dar vida, personificar seres inanimados. Então, exemplo, as ondas beijavam a areia branca da praia. Isso é um exemplo de personificação, porque ondas não beijam, quem beijam são seres humanos. Fulana aceitou a sinistra face da morte. A face da morte, a morte tem face sinistra? Não, isso é um exemplo de personificação. A lua apareceu tímida no céu. Tímida é uma característica de pessoa, de ser humano. A hipérbole é outra figura de pensamento, que consiste em exagerar intencionalmente uma ideia, uma expressão, com esse objetivo de atribuir intensidade à frase. Então, um exemplo é: a compra que fiz pela internet demorou 1000 anos para chegar. É claro que a compra não demorou 1000 anos, mas 1000 anos diz respeito à longa espera que a pessoa teve para poder até a compra chegar. Outro exemplo, essa mochila está pesando 1 tonelada, mostra que a mochila está extremamente pesada. Estou morrendo de saudade de você. É outro exemplo. É claro que a pessoa não está morrendo, mas isso é
um exemplo de isso é uma maneira de dizer com intensidade o tanto que a pessoa está com saudade da outra. Outra figura de pensamento é a ironia, que não necessariamente está associada ao humor. A ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. É o efeito de sentido contrário ao significado da palavra ou expressão utilizada no contexto. Exemplo: ele parece um anjo, adora arranjar confusão. Isso é um exemplo de ironia porque anjo está associado à paz, à tranquilidade e não à confusão. Outro exemplo: que pessoa educada, entrou sem cumprimentar ninguém. Quem entra nos lugares sem cumprimentar ninguém é uma pessoa sem educação e não educada. Então, por isso, esses são exemplos de ironia. E para finalizar o grupo das figuras de linguagem de pensamento, nós temos a sinestesia, que é a fusão dos sentidos humanos, do corpo humano, por meio de palavras e expressões. Então, é quando você mistura o tato, a visão, o olfato, o paladar numa mesma sentença. Exemplo: este perfume é muito doce. Por que isso é exemplo de sinestesia? Porque perfume está associado ao olfato, não é isso? E doce está associado ao paladar. Outro exemplo: as cores quentes estão em alta nessa estação. Cor está associada à visão e quente está associada ao tato. Outro exemplo: a voz dela é muito macia. Voz está associada à audição e macia está associada novamente ao tato. Agora vamos falar um pouco sobre as figuras de palavra. Elas têm o objetivo de trazer um sentido conotativo ao texto e trazem consigo uma ideia de proximidade, de associação, de substituição ou de similaridade entre os termos. Dentre as figuras de palavras, nós temos 3: a metáfora, a comparação e a metonímia. A metáfora consiste no transporte da palavra ou expressão do seu sentido literal para o sentido figurado. É quando você diz uma coisa diretamente. Então, por exemplo, o motorista é uma lesma. Esse é um exemplo de metáfora, porque a metáfora, ela é em si uma comparação implícita. Por que uma comparação implícita? Porque na metáfora não se tem o uso de termos comparativos. Você já vai direto ao ponto. Então, quando você diz o motorista é uma lesma, você sabe que você está dizendo que o motorista é muito devagar. Mas você não fala o motorista é devagar como uma lesma. Você fala o motorista é uma lesma. Exemplo: não recuso doces, sou uma formiga. Sabemos que a formiga ama doces, então esse é um exemplo de metáfora. Comparação. A comparação, ela é explícita e ela geralmente é marcada por termos comparativos, que é o tal como, o como, bem como, assim como, igual a. E exemplo: fulana é linda como uma princesa. Aqui você já está fazendo a comparação explícita. A princesa é linda como a fulana. Exemplo: a voz dela é tão suave que parece um anjo. Então, aqui nós estamos fazendo a comparação explícita. E por fim, para fechar o quadro de figuras de palavras, nós temos a metonímia, que é a substituição da parte pelo todo, numa relação de proximidade. A relação na metonímia ela pode ser quantitativa, que é a chamada sinédoque, ou qualitativa. Exemplo: tem gente que passa a vida correndo atrás do metal. O metal ele está sendo utilizado para substituir a palavra dinheiro. Tem gente que passa a vida correndo atrás de dinheiro. Outro exemplo: muitos cérebros estão tentando descobrir a vacina para a Covid-19. Nós sabemos que cérebros não trabalham sozinhos, então, por detrás da palavra cérebro estão as pessoas. Então, a parte, o todo foi substituído pela parte. O todo, que são cientistas,
foram substituídos pelos cérebros. E por fim, nosso país precisa dar mais atenção à criança e ao adolescente. Sabemos que o país precisa dar mais atenção a todas as crianças e a todos os adolescentes, e não só a uma criança e um adolescente. Agora vamos para as figuras de construção ou figuras sintaxe. As figuras de construção, elas estão associadas ao nível sintático estrutural do texto. E temos a elipse, o hipérbato, o polissíndeto e a anáfora. A elipse diz respeito à omissão de uma palavra ou expressão na sentença não mencionados anteriormente, mas que mesmo omitida pode ser identificada. Na elipse, o termo subentendido, ele não prejudica a compreensão da oração, mas pelo contrário, ele garante a fluidez, ele garante a progressão das ideias, justamente por meio da omissão. Exemplo, andei por todo o jardim. Quem andou? Eu andei. E, no entanto, todos entendemos que quem andou fui eu. Eu não precisei colocar eu andei por todo o jardim. Outro exemplo, na sala apenas 3 pessoas. Aqui foi omitido o termo havia, porém a compreensão fica tranquila. Chegamos tarde ontem. Quem chegou tarde ontem? Nós chegamos. Atenção, nós não podemos confundir a elipse com o zeugma, porque o zeugma, ele omite um termo mencionado, que é o exemplo, por exemplo, Tânia comprou bananas, Laura laranjas. Aqui, nesse exemplo, isso é zeugma, porque o termo comprou, ele já havia sido anteriormente mencionado no Tânia. Na elipse, não. A elipse, ela omite um termo que ainda não foi mencionado. Outra figura de construção é o polissíndeto. Consiste na repetição de um conectivo entre palavras intencionalmente para enfatizar a ideia de acréscimo, de sucessão e de continuidade. Ele forma as orações coordenadas sindéticas, que é justamente as orações lado a lado unidas pelo síndeto, que é o conectivo. Exemplo, ou canto, ou danço, ou mexo. Isso é um exemplo de polissíndeto. Ou. Ou você dá a festa, ou viaja, ou faz o curso. Não canto, nem danço, nem escrevo, nem desenho. Estudei e li um livro e montei o PowerPoint e gravei a aula. Percebe que aqui nós estamos utilizando síndetos para unir as orações. Vamos para os próximos. Outra figura de construção ou figura de sintaxe é o hipérbato, que ele consiste na inversão sintática, ou seja, é a ordem dos termos de oração, de modo que a ordem direta ela fica alterada. Não se tem mais na oração aquela sequência, sujeito, verbo, complementos e os adjuntos. Aqui a ordem é invertida. Exemplo, felizes eles estavam com a mudança. A ordem que seria normal é eles estavam felizes com a mudança. Então, percebe-se a presença do hipérbato. Outro exemplo, andava ela pelas matas. Ela andava pelas matas. E um famoso exemplo é o do hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. Por que isso é hipérbato? É hipérbato porque a ordem sintática está invertida. A ordem normal, a ordem direta seria ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga.
E para fechar o grupo das figuras de construção, nós temos a anáfora, que é a repetição de palavras ou expressões no início da sentença, com o objetivo de dar ênfase, de tornar a mensagem mais expressiva. É uma figura de linguagem extremamente utilizada em poesias e em músicas em razão do seu caráter repetitivo, que traz emoções, que traz a ênfase de sentimentos. Exemplo, aquela música: é pau, é pedra, é o fim do caminho. Ó a repetição do é aí. Outro exemplo: se você gemesse, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Isso é a poesia, né? E agora José do Carlos Drummond de Andrade. Então, a anáfora ela é bem utilizada nessas situações. E para fechar com chave de ouro essa videoaula sobre figuras de linguagem, nós vamos falar das figuras de som, que são as figuras assonância, aliteração e onomatopeia. As três têm o objetivo de dar sonoridade à sentença e uma repetição simbólica, uma significação simbólica das palavras. A assonância ela é a repetição de sons vocálicos com a intenção de provocar um efeito de estilo e de criar rimas. Geralmente também apresentada em músicas, em poesias. Exemplo: essa desmesura de paixão é loucura do coração, minha foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul. Olha para você ver, o som, paixão, coração, Iguaçu, Polo Sul, sempre essas repetições de sons vocálicos produzidos por vogais. A aliteração, ao contrário da assonância, ela é repetição de sons consonantais, que podem ser idênticos ou apenas parecidos, também utilizada para marcar o ritmo de uma sequência de termos e para produzir um efeito sonoro que intensifica o sentido daquilo que está sendo dito. Exemplo: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Esse provérbio, você vê marcado o R, né? O som do R. Outro exemplo: chove chuva, chove sem parar. Nesses versos, né, você vê a repetição das consoantes CH, do chove, chuva, chove, sem parar, que inclusive contribui para um efeito de sentido de que a chuva está caindo. E por fim, as onomatopeias, que são palavras que tentam imitar os sons de animais, sons produzidos pela natureza, sons de instrumentos, sons de objetos. É o exemplo: ding-dong, som de campainha; miau, som de gato; vrum, som de motor. Isso é onomatopeia. Por fim, pessoal, todas essas figuras de linguagem, elas são recursos importantíssimos que não podem ser esquecidos, porque elas nos ajudam a dar expressividade ao texto, a dar ênfase naquilo que estamos querendo dizer. O texto escrito, o texto falado, produzindo um efeito conotativo, enfático ou indireto no discurso. Muito obrigada!